Olá, eu sou o Jorge e você está no canal Família em Cristo. Mais um programa onde nós vamos estar levando a Palavra de Deus. Canal Família em Cristo, um canal, como você já sabe, não é ligado a nenhuma placa de igreja, mas com o compromisso de levar a palavra até você, a respeito de liberdade e libertação. A princípio, quando nós usamos essa palavra, dá um entendimento que talvez pareça a mesma coisa. Mas na verdade, no programa de hoje, eu quero que nós possamos refletir um pouco a respeito disso. O que é liberdade e o que é libertação? A liberdade é algo que, quando nós fomos criados, Deus já nos deu a liberdade. Que liberdade? A liberdade de escolha, a liberdade de sermos livres, para que possamos tomar as iniciativas, os caminhos que nós queremos. Quando nós somos criados, Deus nos fez seres livres, nos deu o livre-arbítrio para que possamos andar livres. E essa liberdade, muitas vezes, nos tem levado a prisões. É meio estranho a gente falar que uma liberdade nos leva à prisão. Mas no decorrer da palavra você vai entender o que eu estou falando para você. E Deus nos mostra caminhos e direções. E nos dá a livre escolha de qual caminho e qual direção eu posso tomar. Essa liberdade da minha escolha, ela não está sendo de nenhuma maneira obrigatória por parte de Deus, que eu tenho a escolha que Ele quer. E essa escolha que eu faço muitas vezes me leva a colher frutos de uma escolha errada. E que escolhas são essas? O que é que pode me acontecer que a minha liberdade me aprisiona? A minha liberdade pode me levar que eu esteja preso a uma idolatria, esteja preso a uma vontade, esteja preso a uma mentira, principalmente preso a um vício. São coisas que tiram a minha liberdade e me aprisionam diante de alguma outra coisa. E o que é ser liberto? Liberto é aquilo que não me aprisiona a nada. Eu não sou servo de nada, a não ser servo de Deus. E muitas vezes, esse tipo de sentimentos que nós temos, porque nós dentro de um mesmo corpo habita uma alma e um espírito. Uma alma que na minha mente está o meu intelecto, está a sede das minhas vontades, dos meus sentimentos, das minhas emoções, da minha alegria, minha tristeza. Mas dentro deste mesmo corpo habita um espírito que me comunica com o Espírito de Deus. É a minha vida espiritual. E muitas vezes é travada uma guerra dentro desse próprio corpo, onde existem dois sentimentos. Um sentimento de seguir a Deus e um sentimento de fazer a vontade da minha carne, da minha vida física, da minha necessidade humana. Isso me cria um estado de conflito. Mas hoje no programa eu quero te falar que esse conflito não só faz parte da minha vida e nem da sua. Ele está na Bíblia e a Bíblia vai nos esclarecer. O que nós devemos fazer? O que nós temos que fazer para que nós sejamos livres desse tipo de sentimento? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você no livro de Romanos, no capítulo 7. No livro de Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai relatar exatamente esse sentimento, essa guerra espiritual que nós temos. A partir do versículo 15, a palavra de Deus diz assim: Por que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo.
Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aqui nós vemos um relato do apóstolo Paulo nesse conflito que eu estou falando com você. Um homem de Deus, um homem conhecedor da palavra, um homem chamado por Jesus para servi-lo, e dentro dele também existe esse conflito. Então eu quero falar para você nessa noite que você tem uma carne que quer servir a lei do prazer, a lei do pecado. Mas você também tem um espírito dentro de você que quer servir a lei de Deus, aquela lei que salva a sua alma da condenação. E como é que nós fazemos para que nós possamos nos afastar dos pecados, das vontades, dos prazeres? Uma das indicações que nós temos na palavra de Deus diz que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas muitas vezes, o resistir ao diabo é onde você sabe que a sua tentação mora, aonde a sua tentação te incomoda, aonde a sua tentação tenta te pegar, é você fugir dela. Não fique junto dela, não queira batalhar com ela, mas resista a ela de outra maneira, saindo, tirando ela dos seus caminhos, tirando ela da sua vista, da sua direção. Toda vez que você sentir alguma coisa assim, dobre seu joelho, peça a Deus, converse com Ele. O apóstolo Paulo aqui, ele deixa muito claro que ele quer servir a lei de Deus, mas a sua carne é fraca, o espírito está pronto, a palavra diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que quer dizer isso? O nosso espírito quer fazer o bem, mas muitas vezes nós não conseguimos. Muitas vezes o mal, ele supera tudo aquilo que nós queremos fazer. E aí vem o arrependimento, e aí vem aquele sentimento de luta, aquele sentimento de tristeza, porque você fez algo que você não queria. Irmão, nós temos que estar mais atentos possível diante da palavra de Deus. Nós temos que estar morando na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. O profeta Eséias disse no livro dele, capítulo 4, versículo 6, meu povo perece por lhe falta conhecimento. Que não falte conhecimento você da palavra de Deus. É esse conhecimento que vai te ajudar a resistir a essas tentações. É esse tipo de sentimento que o seu espírito vai estar em contato com o Espírito de Deus e vai poder sobrepor as vontades da carne. Uma outra atitude que nós temos que ter, assim como o profeta Oséias disse isso, o livro de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Do pecado, vos libertará da tentação, vos libertará de todo engano. Nós temos que nos aproximar o máximo possível da palavra. Temos que procurar nos afastar o máximo possível daquilo que nós sabemos no nosso eu. Tem coisas que só nós sabemos. E tudo está nu e patente aos olhos de Deus. É só Ele que pode nos ajudar. O apóstolo Paulo, no versículo 25, no versículo 24, ele reconhece a miserabilidade que ele tem do corpo dele. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que morte é essa? A morte espiritual. Primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer a nossa fraqueza diante das tentações. E se você está assistindo esse programa, você está me ouvindo, você já deu um grande passo. Porque você está buscando conhecimento da palavra, você está buscando saber alguma coisa de Deus, você está querendo saber o que está na Escritura. E aqui está esse recado. Miserável homem que sou. Temos que reconhecer todos os dias as nossas fraquezas para que nós possamos superá-las e possamos vencê-las. E no versículo 25, o apóstolo Paulo mostra qual é o caminho. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. E olha a observação, mas com a carne a lei do pecado. Sirva a lei de Deus, se afaste da lei do pecado. Busque na palavra de Deus tudo aquilo que você precisa.
Como foi dito no começo, dentro de um mesmo corpo há duas vidas, há duas matérias, espírito e alma. Com a carne nós servimos a nossa alma, mas com a palavra de Deus nós servimos o nosso espírito. Procure alimentar o seu espírito. Mortifique sua carne, jejue, ore, vigie, sempre faça isso, porque o inimigo anda procurando nos pegar. Livro de 2 Pedro, o diabo anda em derredor, procurando tragar quem ele possa tragar. Então, meu irmão, o remédio, o caminho é a palavra. Palavra de Deus, Jesus, eu sou o caminho para me afastar do pecado, caminho para me afastar da mentira, caminho para me afastar de tudo aquilo que quer modificar a minha alma. Eu sou a verdade, a palavra, Jesus, eu sou a vida eterna, porque quando você conseguir se afastar de todo esse mal e tudo isso que está lutando dentro de você, você vai ganhar a sua vida eterna. É por isso que nós estamos aqui, nesse programa, conversando com você, trazendo esclarecimento da palavra para você. Nada importa. O que importa é a palavra de Deus. Por mais que nós busquemos coisas do mundo, por mais que nós busquemos coisas que satisfazem o nosso ego pessoal, tudo isso vai ficar. Mas a única coisa que você vai poder levar para a eternidade é a sua salvação. Então, meu irmão, o caminho é esse. Jesus, palavra de Deus, Deus do coração. Essa é a palavra que eu tinha para você nessa noite. Medite na palavra. A palavra diz, não se aparte desse livro, medite nele de dia e de noite. Esse é o único caminho de nós vencermos o mal que nos rodeia. Quero falar para você que assistiu o programa de hoje. Se você gostou, dê um joinha para nós, se inscreva no nosso programa, compartilhe essa mensagem. Vamos buscar mais pessoas que estão necessitando de Deus, estão necessitando de Jesus, aquele que se entregou por nós. E que você tenha condições de cada vez mais purificar o seu espírito pela palavra. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, que Deus abençoe todos aqueles que se aproximarem de você. A palavra de Deus é o caminho. Amém.